Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês, apresentar este veículo que está aí aparecendo no vídeo e falar um pouco sobre a história dele, a fabricação dele no Brasil, a origem dele, e tendo como base bastante esse livro aqui que eu tenho já há algum tempo. Foi escrito por esse cidadão aqui, Dino Dragoni, junto com o Paul Gregson. A história deles é bem interessante. O Dino tem uma história bem rica. Ele foi piloto de helicóptero, depois ele foi produtor musical de algumas bandas bem conhecidas aí no Brasil. E o Paul, ele trabalhou na ramo hoteleiro, ramo de administração de empresas, e ele também é membro do Maverick Club, não só do Brasil, como dos Estados Unidos também. Então esse livro é bem legal, tem bastante informação, e vamos falar um pouco aqui sobre a história deste veículo, né? Ele teve origem americana, é um carro que foi trazido dos Estados Unidos, o projeto dele, né? E aqui conta um pouco da história dele, né? Ele foi lançado nos Estados Unidos em 1958 e em apenas 6 meses ele já vendeu 400 mil unidades, né? Então, para ver como o mercado americano é muito maior que o mercado brasileiro, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, foi fabricado de 67 a 83 e nesse período todo ele não chegou a vender 100 mil carros. Chegou próximo ali, mas não deu 100 mil carros, né? No Brasil, ele sempre foi fabricado com o motor V8, né? Primeiro o 272, depois o 292, terminou a produção dele com o 302. Nos Estados Unidos, ele tinha bastante opções de motores, inclusive ele tinha versão com motor 6 em linha, que no Brasil nunca teve, né? Para o Brasil, ele foi cogitado ser trazido outro carro. Primeiro foi cogitado trazer esse Custom, né? Mas não veio. Também foi cogitado trazer o Ford Falcon, mas também não veio, né? Ele foi produzido na Argentina, esse carro, durante até 1992, se não estou enganado. Mas também não veio o Ford Falcon para o Brasil, oficialmente, né? Foi cogitado trazer também o Fairlane, mas também não veio. E aí, no final, o que acabou sendo produzido mesmo no Brasil foi o Galaxy. Ele foi apresentado no Brasil, no Salão do Automóvel de 1966, tá? Foi feito um grande stand, uma apresentação bem luxuosa mesmo. Tinha esse sistema aqui que os carros eles ficavam dando uma volta como se fosse um autorama. Eles ficavam girando sozinhos no stand lá. Bem rico de imagens mesmo o livro, né? Curiosidade, quando ele foi lançado no Brasil, o motor dele vinha pintado em 2 tons. Era um azul mais claro, né, a tampa de válvula ali com o filtro de ar, e o motor mesmo era azul mais escuro. E ele era fabricado a versão Galaxy 500, como a gente consegue ver no emblema aqui. Galaxy 500. Inclusive até uma confusão que o pessoal faz com o nome desse carro, muita gente chama tudo de Landau, né? O pessoal olha um carro desse e fala, é um Landau, um Landau. Quando na verdade ele é um Galaxy 500. Então todos esses carros na verdade são Galaxy. O que difere são as versões que ele tem, né? Tem o Galaxy LTD Landau, o Galaxy 500 e o Galaxy Landau. Então no começo era o Galaxy 500. Aí depois, já em 1968, foi alterada a pintura do motor para um tom só. Então ele é azul mais escuro, só de um tom. Aqui ele traz algumas fotos também de um protótipo que eles chegaram a fazer de uma perua que trabalhou como ambulância dentro da fábrica da Ford, mas em produção de linha mesmo, nunca chegou a ser fabricado, né? Aí em 1969 houve um empobrecimento da versão Galaxy. Eles fizeram o Galaxy Standard, que eles falavam, que não tinha freeze nenhum, a calota era menor, não tinha opcional nenhum, o único opcional que tinha era o rádio e o relógio no painel. Mas esse carro, para você ter uma ideia, não tinha freio assistido, então não tinha servo-freio, não tinha hidrovácuo, não tinha direção hidráulica. Então, consequentemente, o carro acabou ficando um pouco mais leve, roubava menos peso, menos força do motor, né? E ele era o veículo mais rápido da linha Galaxy, era o totalmente standard, porque não roubava a potência do motor, então ele desenvolveu um pouco mais. Ficou conhecido como Galaxy Pé de Camelo. Hoje é muito raro encontrar um carro desse. Em 71 foi lançado o Galaxy LTD Landau, que daí sim ele era a versão topo de linha, tinha todos os equipamentos, tinha ar, direção, um acabamento mais requintado, né?
em 73 chegou a ser cogitado ser produzido o Galaxy 2 portas no Brasil. Chegaram a fazer alguns estudos e parece que foi feito 2 ou 3 protótipos que chegaram a circular tudo, mas não chegou a ser produzido no Brasil em linha de montagem. E essas unidades que foram feitas para teste foram destruídas posteriormente. Aí, a partir de 76, houve uma mudança maior, que é onde eles falam que o pessoal costuma chamar de frente em pé e frente deitada, né? Então, frente em pé são esse, o farol um em cima do outro, o pessoal costuma chamar de frente em pé. E para 76 ele já veio com o farol um do lado do outro, que eles falam que é o frente deitada. Isso é popularmente chamado, né? Oficialmente nunca foi chamado dessa forma. Não pela fábrica, né? Tem algumas versões. Isso já em 76. E a partir de 76 também uma das maiores mudanças que ele teve foi a mudança mecânica, né? Que até 75 ele vinha com o motor 292, que é 4.8 e dava 190 cavalos aproximadamente. A forma de medir a potência era outra, né? Mas era aproximadamente isso. E para você diferenciar o motor 272 de um 302, a maneira, digamos assim, mais fácil, para quem não está muito habituado com eles, é você olhar o distribuidor. Os motores 272 e 292, o distribuidor dele é atrás do filtro de ar, enquanto o 302 é na frente, ó. Esse aqui é um 292, ó, o distribuidor dele é atrás. Pela foto que a gente nem vê o distribuidor. Enquanto que o 302, vamos achar uma foto aqui. Bom, a gente não precisa procurar uma foto se a gente tem um aqui ao vivo, né? O motor 302, o distribuidor dele é aqui na frente, né? Enquanto o 272 e 292 é lá atrás. Então você olhou o distribuidor lá atrás, motor Ford, 272 e 292. Olhou o distribuidor na frente, é um 302. Isso dos motores que equiparam os Galaxy, né? Aí, a partir de 79, teve as últimas mudanças no carro, né? Principalmente na parte mecânica. Então, eles vieram com hélice hidrodinâmica, que eles falam, né? Foi tirado platinado, não tinha mais sistema de platinado, era ignição eletrônica. E o motor 302, né? Essa hélice hidrodinâmica, às vezes é difícil você achar em algum carro que ainda é equipado com ela que funciona. Esse aqui ainda tem. Então, como é que ela funciona? Ó, você pode ver que a hélice ela gira livre, né? Ela é uma polia que tem um gel viscoso aqui dentro. Que quando o gel está frio, ele permite que haja essa diferença de rotação entre o eixo e a hélice. Então, rouba menos potência do motor, consome um pouco menos de combustível, né? E quando essa diferença de rotação é muito grande, esse gel ele acaba endurecendo e faz com que a hélice gire na mesma velocidade que o eixo, né? Então, proporcionando um resfriamento melhor aqui um arrefecimento melhor do motor, né, do radiador. Sistema de ignição eletrônica também, né? Essa aqui é a caixinha de ignição eletrônica que veio. Daí eliminou o sistema de platinado, né, que a gente sabe que costuma dar alguns probleminhas. E esse carro aqui também ele veio com um carburador diferente. Quando você olha esse filtro de ar aqui, que é o de alumínio, ele é um pouquinho mais baixinho do que o normal, do que os demais, né? E ele veio com um carburador que eles falam que é o carburador de Venturi variável. Esse carburador equipou o carro durante muito pouco tempo e até há relatos de que quando era um carburador muito bom, mas muito pouca gente sabia da manutenção dele, não sabia regular nada. Então alguns carros, quando novos ainda, quando chegava na primeira revisão lá na concessionária, os mecânicos nem falavam nada com o dono do carro, simplesmente ia lá, tirava, colocava um outro carburador tradicional, né, para facilitar essa questão de manutenção aí. Hoje a informação é muito mais fácil, mas naquela época era muito mais difícil, né? E imagina, esses carros rodavam o interior do país todo, lugares de difícil acesso, de difícil informação. Então, essa foi uma atitude que eles tomaram na época. Aqui, ó, dá pra ver, ó, o filtro de alumínio, igual desse carro que a gente tem aqui. E esse aqui já era uma versão equipada com motor a álcool.
Então a gente vê aqui no cantinho o reservatório de partida frio. E esse modelo que está aparecendo aqui no livro agora é exatamente igual ao modelo que a gente tem aqui. É um Galaxy Landau modelo 80, né? Na cor azul clássico. E ele tinha todos os opcionais que poderiam ter na época, né? Tem direção hidráulica, ele tem ar-condicionado e tem câmbio automático. Uma curiosidade que esses carros nunca saíram com vidro elétrico de fábrica. Então, apesar dele ter ar, direção e câmbio automático, ele nunca teve vidro elétrico de fábrica, né? Isso foi a grande última mudança para os Galaxies na linha 80, né? Essas mudanças mecânicas, essa cor que é a azul clássica, e o Galaxy já se aproximava do fim da linha de produção no Brasil. Foi descontinuado o Galaxy 500, depois posteriormente foi descontinuado o LTD. Essa cor foi exclusiva para a linha 83, que eles falavam que era o cinza granito, né? Em 83 foi finalizada a produção do Galaxy. Ele já vinha com um motor pintado na cor cinza, né? E foi encerrada a produção em fevereiro de 83. Em janeiro, a Ford mandou esse comunicado para todos os revendedores, né? Informando que seria descontinuada a linha Galaxy no Brasil. E em fevereiro de 83 saiu da linha de produção o último Galaxy Landau produzido no Brasil. Em 83 foi produzido apenas 125 unidades do carro, né? 93 a gasolina e 32 a álcool, conforme diz aqui no livro, né? E era um carro que já não fazia mais muito sentido para o mercado brasileiro, né? Já tinha passado por 2 crises do petróleo, o combustível era caro, esse é um carro que consome bastante combustível. Então, o pessoal já queria mais veículos menores, que tinham uma eficiência de consumo de combustível melhor, né? A gente tem aqui desse carro também o manual de instrução do rádio, né? Que era originalmente um Philco, da marca Philco, com o logotipo da Ford aí. Eles ensinavam, né, como fazer a limpeza do aparelho, como rebobinar a fita usando um lápis ou uma caneta, né? Esse aqui ainda tem até a garantia, certificado de garantia ainda do aparelho. Temos aqui também o manual do proprietário do veículo, né? Traz as instruções, no final traz as manutenções, os fluidos a usar, a periodicidade de manutenção, né? Traz aqui funcionamento, para que serve cada acionamento, cada botão. E uma curiosidade que eu encontrei no veículo, depois que eu comprei ele, uma limpeza, eu achei esse ticket do pedágio, que aqui atrás tem um carimbo, né? Fala que é de Pirassununga, de fevereiro de 83 ou 85 talvez. Esse aqui acompanha o veículo também. E esse é o modelo do veículo, esse aqui é um 79 modelo 80, né? Então ele já é o modelo 80. E dotado daqueles opcionais que eu falei, né? Câmbio automático, a partir de 80 todos os Landais têm câmbio automático de fábrica. Ele tem ar-condicionado e nunca teve vidro elétrico, né? Sempre na manivelinha. Uma curiosidade é que os quebra-vento dos Galaxy sempre teve essa manivelinha para abrir, né? Então, para abrir o quebra-vento, você gira a manivela aqui e abre e fecha. Algumas curiosidades desse veículo é que talvez a maioria das vezes, quando esses veículos eram novos, quem dirigia ele não era o proprietário, né? Ele tinha um motorista que dirigiu para ele. Então, às vezes o dono ia ali no banco de trás. Algumas curiosidades que a gente tem nesse carro é que ele tem um botão aqui embaixo. Esse botão aqui embaixo do painel, ele serve para distribuir, equalizar o volume do som, para jogar mais para os alto-falantes da frente ou para os alto-falantes de trás. Isso é de fábrica, né? Aqui atrás, meio escondidinho aqui também, ele tem uma chavinha aqui, ó, que também é original, que ele acende só as luzes de leitura lá da coluna C. Então, às vezes à noite, quem ia no banco de trás queria ler um jornal, uma revista, alguma coisa, era possível acender só as luzes de leitura lá, sem estrovar quem estava dirigindo aqui, né? Curiosidade também que o temporizador do limpador de para-brisa dele é aqui. O acionamento do limpador é aqui, mas o temporizador é aqui. É um botão totalmente
separado, né? Você gira para poder ligar e desligar o temporizador do limpador de para-brisa. Outra curiosidade também, ele tem 2 acionamentos independentes da luz de cortesia. Então aqui você vai acionar a luz da porta e do teto. Agora não está acendendo porque a bateria do carro está desligada, né? Então abriu a porta da frente, vai acender aqueles 2 lá. E quando abre a porta de trás, ele tem um acionamento independente aqui que vai acender a luz de cortesia aqui da coluna C também. Isso é interessante, né? Na época era bastante comum ainda o pessoal fumar, né? Então ele tinha cinzeiro nos 2 descansa-braços do banco traseiro e também no painel tinha um cinzeiro aqui e o acendedor de cigarro ficava escondido aqui. Uma curiosidade também, ele tem um acionamento elétrico para abrir a tampa do porta-malas e ele ficava escondidinho aqui, ó, dentro do porta-luva. Então tem um botão aqui, ó, ó lá, abriu. Isso é interessante também, né? Já contava com esse tipo de recurso aí na época. Então, assim, só para finalizar, o pessoal às vezes sempre vê os Galaxy, chamam tudo de Landau, né? Na verdade a gente teve praticamente 4 versões aí, né? Tivemos o Galaxy que era chamado de Galaxy 500, tivemos o Galaxy LTD, o Galaxy LTD Landau e o Galaxy Landau. Então todo Landau é um Galaxy, nem todo Galaxy é um Landau, certo? Então, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para passar. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, quiser corrigir alguma informação que a gente passou aí, deixa aí nos comentários, tá certo? Futuramente a gente faz mais algum vídeo aí, passando mais alguma curiosidade, alguma característica aí, beleza? Valeu, pessoal!